O programa Estação Saúde está no ar, mais uma semana começando, mais uma vez agradecendo a sua audiência, pessoal aí de Araranguá e região, muito obrigada pela sua companhia. Estamos aí no ar, né, com o programa Estação Saúde na Unisul TV. Nosso tema de hoje é um tema muito comum, um tema que com certeza faz parte do nosso dia a dia, que é a questão da higiene, porém, higiene bucal e a ortodontia, né? Que é a questão do uso de aparelhos, para quem não conhece, né? Eu estou recebendo aqui no estúdio hoje a ortodontista a doutora Juliana Arcaros. Seja muito bem-vinda ao programa Estação Saúde. Obrigada, Gabi. Eu que agradeço o convite. Então, para quem está em casa entender, posso chamar de Ju? Sim. Para quem está em casa entender, em relação o que é a ortodontia, né? É só essa questão do aparelho? Envolve mais alguma coisa? Como é que funciona? Então, a orto ela é uma especialidade da odontologia, que estuda posicionamento dentário e a relação óssea dos ossos da face, em relação dente com bases ósseas. Então, ela faz um estudo todo complexo dessa região. Certo. E ela é dividida em fases, né? Quais seriam essas fases? Ela é dividida em 3 fases. A gente tem a primeira fase, que seria a preventiva, a segunda, que é a interceptativa, e a terceira, que é a corretiva. Então, assim, para simplificar um pouquinho. A preventiva, a gente trabalha com crianças em dentação decídua ainda, quando ele ainda tem os dentinhos de leite, então os pais levam ao consultório para a gente poder estar observando como é que está a relação alimentação, higiene, presença de alguns hábitos que às vezes as crianças têm, bico, dedo, né? E aí a gente vai poder trabalhar em relação a prevenir uma alteração futura, né? Já nessa fase de prevenção, orientando os pais. Né? Vamos remover, já está na hora de remover o bico, vamos cuidar se está com o dedo, vamos ver o que está levando essa criança a estar por mais tempo com isso. Né? A segunda fase, que é a interceptativa, eles já estão começando a trocar. Então, 6, 7 aninhos, começa a trocar os dentinhos, já começa os permanentes. Então, ali já teve uma alteração instalada. Não teve, por exemplo, a prevenção antes, ou pelo padrão da criança, genética e vários fatores, ela continua com essa alteração. Então, a gente vai intervir nessa época, utilizando geralmente aparelhos móveis, tem alguns fixos também, mas não o fixo que a gente conhece mais comum, que é o metálico, aquele. Sim. A gente utiliza alguns ortopédicos, né, aparelhinhos do céu da boca, ou a maioria que é removível, justamente para já ajudando nessa fase, enquanto eles estão trocando ainda, que a gente não consegue utilizar o outro aparelho. Isso vai, fazendo esse procedimento nessa fase, ajuda muito quando a gente for fazer o corretivo, que seria a terceira fase. O corretivo, a gente entra já com a parte do aparelho fixo, propriamente dito, que é o que todo mundo já conhece. Então, quando já teve o crescimento ósseo, né, a criança já desenvolveu o que tinha que desenvolver, aí a gente entra com essa fase desse aparelho. E em adultos hoje, que está cada vez mais comum, né? Nessa parte do corretivo, que é a última, né? Isso. Tem alguma idade para os pais ficarem atentos, né? Porque às vezes pensa, ainda está trocando os dentes, acho que eu não preciso levar, né? Tem alguma idade que não, ó, nesta fase, os que vão cair não altera o fato se tiver que colocar um aparelho. Sim, isso é muito importante, assim, a visita ao dentista, ela deve começar muito cedo. Né? A gente diz que começa desde a gestação. A gente tem que ter um cuidado muito grande com a mãe, né? Desde a saúde geral, a alimentação, tanto com a higiene, a formação dos dentinhos, ele ocorre até a 13ª semana de gestação. Então, assim, os dentinhos todos já vão estar formados, então a gente precisa cuidar muito disso. E aí, em seguida, quando o bebê nasce, é bom fazer a visita, porque a gente acaba orientando muito os pais a como fazer a higiene, porque às vezes ele não tem dentinho ainda, mas a gente já tem que começar. A gente já utiliza alguns artifícios para fazer a higiene, já condicionando o bebê a aprender a fazer a higiene oral, né? E aí, quando ele já está com todos os dentinhos de leite em boca, aí sim é legal levar para um ortodontista avaliar, que aí começa aquela primeira fase do aparelho. Se for necessário,
aí é colocado algum aparelho. Nessa fase é importante a gente destacar que o dentista ele vai olhar a relação toda. Ele vai ver se a criança está tendo uma alimentação ideal, ele tem que alimentos fibrosos, mais durinhos, a criança tem que comer, isso vai estimular o crescimento de face dela, né? Tudo isso vai ser para um desenvolvimento melhor. Essa questão do hábito é muito importante a gente falar, porque às vezes a criança fica com o bico por muito tempo. O que a gente orienta os pais muito é assim, 2 anos a 3 anos, remove o bico. Se a gente remover nessa fase, a alteração dentária teve, só que ela consegue corrigir sozinha. Então isso é que a gente precisa levar para a gente ter essa orientação correta. E isso previne no futuro alterações muito difíceis. Se a gente deixa em paciente adulto, né, essas alterações que seriam uma mordida aberta, uma mordida cruzada, às vezes é muito difícil de corrigir em paciente adulto e precisa até uma cirurgia. Então, para prevenir isso é muito importante. Eu estava lendo a respeito, cada pessoa que eu trago para entrevistar tem que estudar um pouquinho do assunto para poder até elaborar as perguntas. Em relação a hábitos, está relacionada a questão do bruxismo nas crianças também, isso é real? Ah, sim. Criança, muitas crianças, muitos casos a gente vê no consultório que tem, é muito comum em criança ter. E esse bruxismo em criança não quer dizer que ela vai continuar em adulto. Foi o que eu li. E às vezes assim, a fase de transição, que começa a trocar os dentinhos, também ela diminui. Então a gente vê uma incidência muito grande em crianças, mas na fase de adolescência, pré-adolescência, e não quer dizer que vai ficar em adultos. Isso não vai ter relação. Eu li alguma coisa que eu achei interessante até para vocês pais também, assim como eu, né? A questão de evitar muita tecnologia em determinados horários, tipo tablet, que gosta de ver vídeo, se alimentar com muitos doces à noite, que aí doce já é uma questão que para os dentistas geralmente, né, já manda afastar, né? Sim. E eu achei bem interessante as dicas. Sim, é bem interessante isso, porque assim, a gente vê que aparelhos eletrônicos, tudo, televisão, celular, tudo que é de desenho, às vezes é muito agito, né? A gente vê que aquilo deixa a criança mais agitada e o bruxismo também tem a ver com isso. E às vezes assim, as crianças ficam muito em casa, só em frente de computador, não tem aquela de sair pra rua, correr, gastar energia. Então às vezes eles começam a ficar com aquilo né, dentro e vai dormir, aí vai fazer o bruxismo, que é o ranger os dentinhos, vai ter um desgaste de dentinhos, isso é muito comum. E é uma grande preocupação, acho que dos pais, porque mesmo sendo dentes de leite, né, tem alguns que não há troca de dentes, ou todos trocam? Tem alguns que são permanentes já ou não? Não, enquanto até a idade que inicia a troca, com 6, 7 anos, dependendo da criança, é só dentadura decídua, é só dentes de leite. O que pode acontecer é o paciente né, não ter um dente permanente. Aí ocorre o caso de ficar com dente descido por mais tempo na boca. Aí sim. Tem pacientes adultos com dente de leite, ou por ele não ter, às vezes acontece, ou por às vezes ter, ele está atravessado na maxila ou na mandíbula, ele não consegue a posição para vir. Por isso que acaba ficando retido por mais tempo. Certo. E quanto que deve ser? A gente conversou um pouquinho em relação às crianças, né, no ortodontista. Mas e quando que deve ser a primeira consulta dos adultos que estão nos assistindo? Às vezes as pessoas pensam que, né, eu já sou muito velho para arrumar o dente, né? Eu acho que tu deve ouvir bastante isso no consultório, né? Quando que deve ser essa consulta? Essa pergunta é muito legal, assim, os pacientes eles questionam bastante. A orto foi uma evolução muito boa nesse sentido. Então, há um tempo atrás, há uns anos atrás, a gente usava só em criança. Criança e adolescente. Adulto não podia usar aparelho. Então, assim, a gente teve inovações muito grandes nessa parte. Então, a gente tem muita pesquisa e tudo isso vai direcionando para a gente conseguir usar o aparelho em adultos também. Então, assim, hoje a gente diz que a orto, ela não tem mais idade. A gente pode colocar tanto em criança, adolescente quanto adulto, né? E tendo às vezes um paciente mais idoso com dentes em boca, por que não também? A gente, claro que tudo a gente vai fazer um planejamento muito bom, né? Cada caso tem a sua indicação, vai ter o seu tipo de tratamento, mas a gente consegue fazer sim. Certo. O programa Estação Saúde vai para um breve intervalo, mas a gente já volta conversando mais sobre essa questão da higiene bucal e da ortodontia. Fique ligado aí com a gente.